Jesus falou que o mundo o odiava e falou também que todos aqueles que o seguissem seriam odiados também. Mas do que realmente ele estava falando? Que mundo é esse? Ou quem poderia fazer mal para alguém que só faz o bem? Seria a natureza, mundo que obedecia à própria voz de Jesus? Ou isso faz parte de uma organização, de uma ordem de pessoas? Porque quem odeia são pessoas. A mensagem de hoje é sobre isso. O mundo mau. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 18, está escrito: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Nesse texto, Jesus estava preparando os seus discípulos para um acontecimento que generalizadamente ia acontecer com todos aqueles que o seguissem, como aconteceu com ele. E ele chamou essa ordem de coisas de mundo, cosmos. Era a mesma palavra utilizada para todo o universo, ordem de coisas, que os gregos falaram e deram esse nome para tudo aquilo que foi criado por essa ordem de acontecimentos naturais. E Jesus utilizou esse texto de uma forma figurada, porque com certeza ele não estava se referindo à natureza, uma vez que até a natureza obedecia sua voz, obedecia ao comando dele. Quando disse para a tempestade parar, ela parou. Quando ele disse para o vento parar, também ele parou. Quando ele andou por sobre as águas, elas não o deixaram afundar. Então Jesus não estava falando da natureza, estava falando de uma ordem de pessoas, porque ele estava falando de ódio. E só quem odeia esse sentimento é um sentimento humano. Mas quem poderia ser? Que tipo de pessoas, de organização seriam essa que odeia quem faz o bem? Porque Jesus só fez o bem. Ele ajudou todas as pessoas necessitadas. Ele abrigou todos aqueles que estavam afastados da sociedade. Ele acolheu todos aqueles que eram rejeitados. Ele foi atrás de prostitutas, de corruptos políticos que existiam, que eram os publicanos da época, os coletores de impostos. Então, certamente não é essa camada, essa classe social que Jesus estava falando, pois esses estavam com ele. Esses eram os primeiros a ouvir a sua mensagem e segui-lo. Então, quem são essas pessoas que Jesus tanto disse que odiaram e também odiarão a todos os seus discípulos? A verdade é que Jesus estava falando da maior de todas as formações e organizações que a humanidade já possuiu, que é a religião. Ela se organiza desde que a humanidade começou, nos primórdios da sua organização. A religião foi a primeira organização a ser formada e dominou as almas das pessoas, colocando sobre ela pesos, colocando sobre ela domínios e poderes. E é por esse poder que até os dias de hoje o mundo é regido. As guerras acontecem por causa da religião e dos conflitos religiosos que existem. E Jesus estava se referindo a este tipo de mundo que, quando ele veio para dizer que todo homem estava livre disso, o primeiro poder que não aceitou foi exatamente a religião. Ela não aceitou o que Jesus disse e não aceitará, porque tira do seu domínio tudo aquilo que ela está tomando como poder. Ela retira todo este poder da alma do ser humano, e esta é uma das coisas que a religião não suporta, é perder o domínio e o poder que tem sobre a alma e o indivíduo. Então, nesse dia, com certeza,
Você também que vive sobre este impacto, que vive sobre esta égide, por medo de tudo aquilo que foi causado pelo poder da religião na nossa vida, que ela fez até os dias de hoje. Mas quando nós descobrimos a verdade em Cristo, quando nós realmente acatamos o Evangelho de Jesus, ele disse que o jugo dele é suave e leve diante de todo o jugo pesado do qual a religião coloca. Então hoje você pode ser liberto deste jugo, deste peso, desta culpa, desta condenação que ela traz para a vida, e pode ser liberto por Cristo Jesus, mesmo que seja odiado pelo sistema religioso, mas você será amado pelo Pai. É o meu desejo, a minha oração que aconteça em todos aqueles que ouvem o Evangelho de Jesus e creem nessa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.